Oi pessoal, meu nome é Lidiane e hoje eu vou falar sobre um livro um tanto complicado para fazer resenha, que é Noites Brancas e Outras Histórias. Na verdade, eu acho que o nome desse livro aqui deveria ser Memórias do Subsolo e Outras Histórias, porque eu acredito que Memórias do Subsolo é uma obra do Dostoiévski mais conhecida e mais bem conceituada do que Noites Brancas. Mas não sei. Então assim, Noites Brancas é uma história, um romancezinho. Eu digo romancezinho porque ele é curto e é bem leve. Então eu li e eu ficava pensando, não acredito que eu escrevi essa história, porque é muito levezinha e bonitinha. Inclusive teve uma parte que eu pensei, gente, tô lendo José de Alencar. Aliás, eu não vou ler, eu vou deixar lá no blog vários trechos que eu tirei do livro. E é um trecho em que ele admira a moça, aquelas características que as mocinhas do José de Alencar tinham, né? Serem muito puras, muito meigas, delicadas. Eu pensei, gente, não acredito que vai ser isso. Mas não, ela é sim bonitinha e tal, mas ela é diferente das moças românticas. Ela tem assim romance, mas ela não é tão meiguinha e pura, digamos assim. Então ela vive com a avó dela, que é dona de uma casa que tem um quarto para alugar, e a avó dela é cega. E a avó dela quer ela do lado o tempo todo. Então a avó dela colocou um broche, se eu não me engano, pregando a saia das duas, para que ela nunca saísse do lado. Enfim, de qualquer forma, ela dá as escapadas dela à noite. E uma dessas noites, ela encontra o protagonista da história. Ela encontra o... Nada que eu esqueci o nome. Depois eu vou procurar os nomes e eu coloco embaixo aqui. Mas enfim, ele acha ela linda, maravilhosa. E eles começam a conversar sobre um rapaz que ela gosta e que não responde ela. Enfim, então eles vão conversando sobre a vida e tal. E outra parte que eu achei engraçada é que ele fala muito. E ele fala de um jeito muito culto, muito erudito, e numa passagem ela pega e fala pra ele que ele fala desse jeito, parece que está lendo um livro. Então assim, ela não é aquela mocinha que não tem coragem de falar. Isso que torna a história um pouco mais interessante. O final é engraçadinho também. Mas enfim, é uma leitura bem leve. Já Memórias do Subsolo, ou Memórias do Subterrâneo, Notas do Subterrâneo, é uma história bem diferente. Então, a primeira parte, o protagonista, narrador da história, vai falar sobre características dos homens em geral e revelar muitas características dele mesmo. E várias coisas eu tive que concordar. Então eu vou deixar os trechos lá no blog. Uma coisa que ele começa falando e desenvolve no decorrer da história é que o homem muito civilizado, ele pensa muito e não faz. Então ele desenvolve várias ideias na cabeça, muitas vezes ideias muito malvadas, e acaba por não fazer, porque ele não tem coragem. E o personagem diz assim que ele também não consegue se vingar. Quando alguém faz alguma coisa que ele não gosta, ele tenta se vingar, ele planeja, mas na hora não dá. E depois, na segunda parte, a gente vai perceber, na primeira história que ele conta, que realmente ele é um desastre para cumprir esses planos dele. Era uma coisa muito simples que ele queria fazer, mas ele sempre falhava. A pessoa tinha feito uma coisa pra ele e ele resolveu revidar, mas era uma coisa bem assim,
não tinha a menor importância, mas ele queria muito se vingar. A segunda história já vai relacionar ele com alguns amigos que ele tinha. Não eram realmente amigos, eram conhecidos. E ele tenta ali se enturmar, mas ele não consegue, porque ao mesmo tempo que ele admira e quer fazer parte daquele grupo, ele também detesta muito aquele grupo e acha que ele é muito superior e ele não tem que fazer parte daquilo. Mas ao mesmo tempo que ele está pensando isso, ele está admirando um dos amigos que é o mais popular. Então ele queria ser como aquele amigo, mas ao mesmo tempo ele já muda de ideia e diz que não, que ele é muito mais inteligente do que os outros, né? Então ele tem o tempo todo essa mudança de pensamento. Ao mesmo tempo que ele reconhece que o que ele está fazendo é idiota, é sem sentido, ele já muda de ideia e quer fazer aquilo. Outra coisa que ele fala nesse livro é sobre a vontade e o interesse. Que o homem tem muitas vontades que às vezes vão contra os seus interesses. Então ele faz essa diferenciação de vontade e interesse. Quer dizer, você quer emagrecer, mas você tem aquela vontade de comer um sorvete com muita calda. E você vai comer esse sorvete e vai contrariar o seu interesse primário, que era o quê? Emagrecer. Então ele fala sobre isso, que o homem faz sim mal a si mesmo. E muitas vezes o homem quer sofrer. Ele gosta de sofrer. E é por isso que muitas vezes a vontade vai contra o interesse. Outra questão que ele fala sobre pessoas que não importa se elas são ruins, se elas são medíocres, se elas não têm instrução, se elas não têm talento algum, elas vivem a vida delas sempre achando que tem sim um dom e as favas com os outros. E ele admira isso. Ele gostaria de dizer que ele é um preguiçoso. E é isso. E eu preciso concordar com a parte de que realmente algumas pessoas têm uma confiança inabalável. E elas podem nem ser muito boas naquilo que elas fazem. Mas a confiança delas, aquela determinação, faz com que muitas vezes elas consigam se superar. Eu admiro muito isso, essa autoestima, assim. Mas ele fala mais no sentido pejorativo mesmo. Quer dizer, você não tem nenhum talento, mas pelo menos você tem confiança. Tem várias outras coisas, mas eu não vou lembrar tudo que ele fala aqui, né? Você vai ter que ler o livro. Então, assim, a primeira parte ele fala essas considerações e na segunda as histórias. A última história, a primeira é sobre uma vingança um tanto fracassada, a segunda é sobre os amigos e a terceira é sobre uma prostituta que ele encontra e que ele tenta, digamos assim, jogar em cima dela todo o rancor que ele não conseguiu nas histórias anteriores. É mais ou menos isso. Porque ele fala várias coisas pra ela no primeiro momento que ele tá lá no bordel sobre a realidade da vida dela, digamos assim. E depois, quando ele já está em casa, ele fica pensando sobre isso que ele falou. Aí ele se arrepende, depois ele não se arrepende mais. Depois ele fica com medo que ela vai à procura dele, que ela espera que ele vá se casar com ela. E ele faz várias e várias conjecturas sobre o que ela está pensando. Ele é muito maluco. Depois ela realmente vai ao encontro dele. Acontecem muitas coisas que são bastante desagradáveis. E eu ficava o tempo todo pensando: ai, por que essa mulher não reage? Mas eu entendo perfeitamente que o personagem dela é isso. Não tem como ela fazer outra coisa. Não teria como ela fazer outra coisa, porque ficaria
estranho, não seria parte do personagem dela. Porque o personagem dela não tem a autoestima que eu falei antes. Então, ela precisava de alguém que desse um carinho que ela esperava, alguém que falasse palavras bonitas, alguém que admirasse ela por algum motivo e que tentasse salvar ela daquela vida. Então ela sim é aquela moça romântica, mas ele não, né? Então, apesar de ter um apreço por ela, ele trata ela muito mal. Então, mesmo tratando ela mal, tem também essa dualidade ali. Ao mesmo tempo que ele está xingando ela, ele tem plena consciência de que o que ele está fazendo não é certo. E de que ele deveria estar fazendo outra coisa, que não é falar aquelas palavras duras para ela. Mas ele não muda a atitude. Durante esse processo que ele ataca ela, e ela chora, enfim, ele conversa... ele narra isso de um jeito muito envolvente. Então a história é complexa, tem várias ideias nessa história. Mesmo assim, o narrador é em primeira pessoa, eu achei isso muito incrível. Quer dizer, é como se o vilão estivesse narrando a história, porque ele não é um sujeito agradável. Na verdade, ele é muito, muito, muito desagradável. Outra coisa que eu pensei quando eu estava lendo esse livro é que se eu fosse psiquiatra ou psicóloga, eu com certeza ia querer analisar esse cara. Mas eu não entendo nada disso, então, tem um vídeo que eu vi por causa do canal da Mel, o blog Literaturice. Eu vi que ela curtiu no Twitter, se eu não me engano. E quando ela colocou no Twitter, eu tava lendo esse livro. Então eu fui lá ver o canal de uma psiquiatra. E ela fala sobre esse personagem, eu achei muito interessante. Se eu não me engano, o diagnóstico superficial seria uma neurose obsessiva, se eu não me engano, que são sujeitos muito desagradáveis, que tentam se encaixar na sociedade, mas não conseguem. E é exatamente ele. Enfim, é muito legal o vídeo dela, eu vou deixar o link aqui. Enfim, é uma história complicada, complexa, é uma leitura complexa. Você precisa estar concentrado para ler, eu acredito. Eu vou deixar o link também de uma resenha que eu achei muito interessante e que diz tudo o que eu queria dizer sobre esse livro. Eu vou deixar ali, se vocês quiserem lá ler, é curtinha, tá? Bem legal. Leia esse livro se você gosta, por exemplo, de filosofia, se você gosta de livros existencialistas. Tinha na internet que esse foi o primeiro livro existencialista, mas ao mesmo tempo eu já achei também algumas outras coisas que foram publicadas antes, então prefiro não dizer que é a primeira obra existencialista, mas que inspirou muitas outras obras nesse mesmo estilo, sim. E também nessa resenha tem uma observação de que ele usou um personagem parecido em outras obras dele. Sobre as duas últimas histórias, uma delas é o Mujik Marei. Não é assim que se pronuncia, mas eu também não sei. Mas é uma historiazinha bem curtinha e eu achei interessante, achei legal. Se você quer ler Dostoiévski e quer levar, sei lá, meia hora no máximo, leia essa historinha curtinha, o Mujik Marei. É muito bonitinha. É muito legal. Ele já fala ali nessa história curtinha o contraste de riqueza e pobreza. E tem uma outra história que é menor ainda, que é Árvore de Natal na Casa do Cristo. Que é uma história super triste, que também fala sobre a pobreza naquela época, durante o Natal. E digamos, poderíamos considerar um conto natalino, mas bem emocionante e triste.
Se você entra na história assim, você chora. Apesar de ser uma história bem curtinha. Eu achei muito boa, assim. Ela consegue trazer a mensagem de uma maneira bem efetiva. E é bem escrita. Enfim, esse foi o livro Noites Brancas e Outras Histórias. Inscreva-se no canal para ver os próximos vídeos. Clique em gostei e até a próxima. Eu não gosto dessa capa. Se eu tivesse que escolher, eu acho que a pior capa que eu tenho de todos os livros seria essa. Essa fonte monotype cursiva, sei lá. Ops. Também uma coisa que me confundiu muito nessa edição é que eu nunca tinha lido Memórias do Subsolo, nem procurei antes de ler o livro, eu queria ler sem ler nada sobre ele. E aqui no sumário tem assim, Noites Brancas e Outras Histórias. Todos os títulos aqui do índice, eles têm a mesma fonte, a mesma formatação. Então, eu que nunca tinha lido, eu não sabia quando é que acaba Noites Brancas e começa as outras histórias. Então, pela leitura eu fui vendo então que Noites Brancas acabava e depois começava Memórias do Subsolo já em seguida. E Memórias do Subsolo acaba e tem mais 2 contos bem pequenininhos. Só que Memórias do Subsolo é uma história dividida em 2 partes. E a segunda parte, que aqui foi traduzida A Propósito da Neve Fundida, foi colocado aqui também na mesma formatação. Então eu comecei a ler A Propósito da Neve Fundida achando que era uma outra história do Dostoiévski. Até que eu comecei a perceber que aquele narrador era muito parecido com o narrador da Memórias do Subsolo. Inclusive ele mencionou o subsolo. Pensei, não é possível que o Dostoiévski escreveu uma história tão, um personagem tão parecido com aquele lá. E daí, finalmente, eu procurei e realmente, A Propósito da Neve Fundida, molhada, úmida, é a segunda parte de Memórias do Subsolo. Fora essa confusão aí, tudo certo.